aprendendo com Jesus em tempos difíceis. Será que nós podemos aprender alguma coisa com Jesus para nosso proveito? Sim, com certeza. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Jesus veio a este mundo como homem, Jesus viveu como homem, embora ele era Deus. E ele sofreu como homem. E como homem, ele enfrentou as suas dificuldades e ele prevaleceu, ele venceu. Ele não recuou, ele não se amargurou, ele não deixou que as dificuldades fizessem com que ele ficasse abatido, desesperado. Não, Jesus enfrentou situações muito difíceis que culminaram na sua morte na cruz e ele venceu. E meu querido, minha querida, eu estou trazendo uma mensagem para você em que você também pode aprender como reagir diante das dificuldades, como prevalecer na hora das dificuldades. Então, você é meu convidado para ver essa palavra no programa de hoje. Nosso programa segue e eu peço que você esteja conosco. Eu creio que vai te abençoar muito e daqui a pouco, no final, a gente volta para o nosso momento de oração. Pois é, eu me converti, né? Eu fui batizado nas águas há 4 anos atrás. Eu atuo como professor na minha cidade. Eu era vereador, estava com um mandato, né? E o mundo secular me levou, realmente me tirou da presença de Deus. Foi quando eu conheci, quando eu lembrei, Deus colocou em minha vida o meu líder, o Regis, que é da Sara Nossa Terra, da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, que me fez o convite para que eu pudesse estar participando dos cultos. E eu sempre tive essa vontade, né? Eu era católico não praticante, a minha família toda, sempre tive essa vontade de ir, de participar, mas algo me segurava, a gente ia, as crianças gostavam, eu tenho 3 filhos, e a minha esposa sempre pedindo, e com 6 meses nós conseguimos fazer o curso, todos os cursos, os encontros, e nós fomos batizados na água. A nossa vida mudou, vamos dizer, ao contrário, do vinho para a água, né? Hoje eu tomava cerveja socialmente dizendo, hoje eu não bebo mais, hoje eu recebo meu salário 3 vezes menos do que eu recebia como professor, minha esposa também é. Nós conseguimos reorganizar a nossa vida, nós conseguimos dar dignidade aos nossos filhos, nós temos a nossa casa hoje, nós temos mais 3 imóveis de aluguel com salário 3 vezes a menos. E eu só tem uma pessoa que conseguiu fazer isso com a gente, que foi Deus. Mostrar o caminho da retidão, da palavra, da escritura. Hoje nós lemos, eu já li a Bíblia uma vez, com 46 anos hoje que eu tenho, eu nunca, a época com 42, eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Eu não sabia nem o nome dos apóstolos, não sabia nenhuma passagem da Bíblia. Com esse estudo, a Bíblia é uma leitura diária, aquele alimento diário que nós temos. Hoje a gente não acorda, não almoça, nós não dormimos sem abrir a Bíblia, que fez parte do nosso dia a dia. Talvez as pessoas querem ver aquele raio, querem ver aquele trovão, querem ver uma imagem, só que Deus está do seu lado te mostrando o caminho. Na verdade, você tem sempre 2 caminhos a seguir, e Deus te possibilita dentro do seu conhecimento, da sua inteligência, a transmitir qual é o caminho correto. Você só vai para o caminho errado se você quiser. E lembrando que Deus é justo, né? Ele vai te dar oportunidade. Se você não quiser, tem outras pessoas que assim querem. A mudança na nossa vida foi radical. Aos nossos familiares, dentro da nossa comunidade, da nossa cidade. Hoje eu tenho célula, né? Eu tenho 2 células, sou líder de 2 células, uma de dependentes químicos e outra na minha casa. A minha esposa está abrindo mais 2 células. Nós não nos vemos hoje longe da presença de Deus. A Igreja Sara Nossa Terra possibilitou esse intercâmbio, essa passagem, a presença em comunhão nessa igreja me fez saber que Deus existe. Eu vi Deus na presença, na nossa presença, eu vejo Deus, que é a nossa mudança. A mudança eu não fiz ela por causa dos homens aqui da terra. A mudança foi feita por causa de Deus. E aí levaram Jesus
diante do sumo sacerdote. O que fizeram com Jesus? Versículo 55. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Esses homens estavam determinados em matar Jesus. Esses homens queriam calar o Senhor Jesus, porque Jesus estava se tornando um mestre muito importante, e estava ofuscando a liderança deles. Por inveja, eles queriam matar Jesus. Eles estavam procurando uma maneira de fazer isso. Verso 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Então eles levaram Jesus diante dos principais líderes da nação, e ali instalaram um tribunal que já estava determinado a condenar o Senhor, e procuravam testemunhos de pessoas que pudessem corroborar a intenção deles, para que aquilo fosse levado de fato àquilo que eles queriam que acontecesse. E de fato aconteceu isso, né? Então Jesus foi condenado injustamente, mas Deus estava vendo tudo, queridos. Eu quero que você entenda algo aqui. Muitas vezes eu e você passamos por situações em que nós somos injustiçados, num ambiente de trabalho, às vezes dentro de casa, na família, e nessas horas nós precisamos procurar agir com a mente do Senhor, agir com tranquilidade, agir em paz. Eu sempre penso nas horas de dificuldade, de pressão, eu sempre penso a respeito de uma placa de trânsito que existe: na dúvida, não ultrapasse. Se tem uma situação que de repente acontece, você não tem domínio sobre ela, não está entendendo muito bem, não sabe muito bem como agir, fica caladinho. Jesus ficou calado. Jesus estava sendo acusado ali falsamente, e ele estava calado, não falou nada, não disse que eles estavam mentindo, ele não emitiu opinião, ele ficou quietinho. Ele sabia que o Pai estava cuidando dele. O Pai sempre está cuidando dos seus filhos. Embora em alguns momentos o nosso sentimento nos diga o contrário, eu estou sozinho, eu fui abandonado, Deus nunca vai te abandonar, meu irmão. Deus nunca vai te abandonar, porque Deus é teu Pai, é teu Criador. E nessas horas nós temos que manter a nossa segurança, a nossa firmeza em Deus. Qual foi a atitude do nosso Senhor? O que Jesus fez diante de tudo isso? Como que Jesus reagiu? Como que eu e você devemos reagir diante de situações adversas, diante de situações aonde nós somos também, né, acusados muitas vezes falsamente? Como que nós devemos reagir? A Bíblia diz que Jesus ficou calado. Versículo 60, veja comigo aí, Marcos 14, versículo 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio de todos os outros, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Verso 61, parte A. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Uau! Que coisa maravilhosa, meu irmão! Jesus ficou caladinho e não respondeu nada a todas aquelas falsas acusações. Como que nós reagimos? Muitas vezes nós ficamos irados, nós ficamos bravos, nós ficamos vermelhos. E muitas vezes falamos bobagem, falamos o que não devíamos falar. Jesus ficou calado. Isso mostra o grau de saúde emocional que Jesus tinha. Jesus era um homem resolvido,
Eu e você precisamos ser pessoas resolvidas interiormente. Nós precisamos saber quem nós somos. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia de quem ele era filho. Jesus sabia quem era o pai dele. E Jesus ficou tranquilo. Ele só pôde ficar calado porque ele estava tranquilo dentro dele, em paz com ele mesmo. Em João 14, Jesus fala para os seus discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus tinha paz dentro dele, e eu e você precisamos ter a paz de Cristo dentro de nós. Amém ou não, querido? Precisamos ter a paz, porque aí as situações difíceis, nós vamos enfrentar elas com tranquilidade. Elas não vão nos tirar do nosso centro. Nós vamos estar em paz, nós vamos estar tranquilos. O apóstolo Pedro, que fugiu também, que ficou acompanhando de longe, escondido ali na surdina, muitos anos depois, escrevendo aos cristãos, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 23, 1 Pedro 2, 23, olha o que ele diz a respeito de Jesus. Ele diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Digam glória a Deus, meu irmão. O que é ser ultrajado? É ser insultado. Uma pessoa ultrajada é uma pessoa que está sendo insultada. Cuspiram no rosto de Jesus. Os sacerdotes estavam ali, mas o ambiente era muito nocivo para Jesus. Era um ambiente de muita agressividade. Colocaram aquela coroa de espinhos, fizeram tanta coisa com Jesus, e ele ficou quietinho. Ele não brigou, ele não revidou. Isaías disse: como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. A ovelha, quando ela está sendo tosqueada, ela está ali paradinha, e o tosqueador está tirando a lãzinha da ovelha, porque a lã da ovelha abençoa o homem, abençoa o ser humano. E ali ela fica peladinha depois que completa o serviço. Tira toda a lã da ovelha, fica só na pele dela, né? Aí depois gasta-se um tempo para aquela pele crescer de novo e formar aquela lã que a gente vê nas ovelhinhas. E ela fica caladinha. E Jesus lá, eles estavam tosqueando Jesus estava calado também. E nós precisamos aprender isso, amém, irmãos? Precisamos aprender. Nós não somos cabritos. O Salmo 23 não é para cabritos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está falando para cabritos, porque cabrito dá coisa para tudo quanto é lado, bode dá coisa para tudo quanto é lado, mas ovelha não. Nós somos chamados para sermos ovelhas. Muitas vezes Deus permite algumas situações difíceis na nossa vida, porque Ele está tirando de nós as marcas do cabrito, os traços do cabrito, a natureza do cabrito, e Ele está implantando em nós a natureza da ovelha. E nós não entendemos, e nós gritamos e damos coice para tudo quanto é lado. Vamos aprender com Jesus a sermos ovelhas? Diga um amém bem forte. Então, querido, diante das ameaças, diante das injustiças, diante dos insultos, reaja como Jesus. Fique tranquilo. Saiba quem você é. Saiba que você é filho de Deus. Mas fique tranquilo com humildade, porque Jesus ficava tranquilo e não respondia com humildade, não com ar de superioridade. Estou nem aí para você. Te conheço? Não, Jesus não fez assim. Jesus não fez assim. Jesus ficou mudo, caladinho, mas humilde. Uma ovelha, ela tem a característica da humildade. E aqui, continuando o texto, ao final de tudo, nós vemos que o Senhor Jesus foi condenado. Veja aí o versículo 64, Marcos 14, 64. Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Verso 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Você imagina uma situação dessa?
Você imagina que degradação para um ser humano passar por isso, que humilhação. Jesus passou por isso, querido. Sabe por que ele passou por isso? Para que eu e você não precisemos passar por isso. Amém ou não amém? Para que eu e você não precisemos passar por isso. Por que Jesus passou por isso? Por que ele foi condenado? Tinha um motivo? O Pai tinha um motivo? Sim, ele tinha. Para que eu e você fôssemos libertos. Eu disse que é para que eu e você fôssemos libertos. Para que eu e você fôssemos libertos. Dê um amém mais forte, querido. Uma salva de palmas para o Senhor. Aprendendo com Jesus em tempos difíceis. Nós precisamos aprender com o nosso Mestre, precisamos aprender com o nosso Senhor. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo passarei por dificuldades, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu venci. Então, tudo que Jesus passou foi para nos libertar. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 4, eu quero ler alguns versículos aqui com você. Em Romanos 4, começando em Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus foi entregue a todo o sofrimento pelo qual ele passou por causa do nosso pecado, nossas transgressões. Mas não se encerrou aí a história. Ele foi ressuscitado por causa da nossa justificação. Digam glória a Deus, meu irmão. Morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, para que eu e você fôssemos justificados diante do Pai, e diante dos anjos, e diante dos demônios, e diante de todo o mundo espiritual. Romanos 8, veja comigo, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para você que está em Jesus, amém, querido? Não tem. O diabo pode querer te acusar o tanto que for, mas não tem mais. Ele é mentiroso. O problema é que muitas vezes nós aceitamos a mentira de Satanás. E aí ficamos deprimidos, chateados, amargurados. Não, a Bíblia está dizendo: fique com a palavra de Deus e não com o seu sentimento. Fique com a palavra de Deus e não com aquilo que o diabo está tentando falar para você. Porque o diabo é mentiroso e ele quer o seu mal. E Deus é verdadeiro e ele quer o seu bem. E ele diz: não há mais condenação. Quando você sentir acusação, fala: não tem mais acusação. Lembra de Romanos 8:1. Grave essa referência. Não há mais condenação. E ainda em Romanos 8 ainda, veja o versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Quem te condenará? Se Jesus já morreu por você e já ressuscitou para você, meu irmão. Quem te condenará? Ninguém. Isso mesmo, ninguém. E ele está à direita de Deus hoje. Depois que ele ressuscitou, ele foi para o céu e está à direita de Deus. E o que ele está fazendo lá? Ele não descansou não, ele está intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo por toda a humanidade. Ele está intercedendo por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Ele está intercedendo para que a igreja seja forte e se levante e cumpra aquilo que ele mandou a igreja fazer, que é pregar o evangelho e fazer discípulos. Ele está lá intercedendo: Pai, ajuda os meus irmãos, ajuda os meus discípulos, ajuda a igreja, para que ela cumpra aquilo que ela precisa fazer na terra. Amém ou não amém? Para concluir, queridos, eu quero mostrar para você que na passagem de Marcos, volta lá para Marcos 14, eu quero mostrar para você nessa passagem o testemunho de Jesus no meio de toda aquela confusão da sua dificuldade, do seu tempo difícil, no seu momento mais difícil como homem aqui na terra.
Marcos 14, volta lá. Veja comigo o versículo 61b, parte B. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha a pergunta do sacerdote. És tu, depois de todas aquelas falsas acusações que Jesus ficou calado e não respondeu, o sumo sacerdote então resolve fazer essa pergunta para Jesus: És tu o Filho do Deus bendito? Aí sim, diante dessa pergunta, Jesus não ficou calado. Jesus deu uma resposta para o sumo sacerdote. E teria sido uma grande injustiça se Jesus ficasse calado. Olha o que Jesus respondeu. Versículo 62. Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Eu sou. Ele respondeu para aquele sumo sacerdote. Glória a Deus. Jesus não estava com medo daquele sumo sacerdote. Jesus não estava com medo de ser levado à cruz. Jesus estava tranquilo. E por causa daquela resposta, olha o que o sumo sacerdote responde. Verso 63. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Ele disse que Jesus estava blasfemando. Não, Jesus estava falando a mais pura das verdades. Eu sou quem você perguntou que eu sou. Eu sou sim, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Que grandes lições de Jesus nós aprendemos aqui, querido. Jesus não afinou para aquele povo. Jesus não teve medo dele. Mas ele não precisou de ser arrogante, ele não precisou de gritar, ele não precisou de brigar. Ele ficou caladinho. E na hora que precisou de falar, ele falou. E falou com toda certeza, com toda convicção. Que grandes lições. Tem hora que nós temos que ficar calado e tem hora que nós temos que falar, mas quando abrirmos a nossa boca, que seja para falar palavras de sabedoria. Jesus abriu a boca para falar palavras de sabedoria, para falar uma afirmação hiper, mega verdadeira no céu e na terra. Os anjos de Deus estavam ali tudo torcendo por ele, e ele fez, ele declarou a verdade. Eu sou, glória a Deus, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Ele é quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Ele quer ser o seu Rei e o Senhor da sua vida. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele será o seu Rei, Ele será o Senhor da sua vida, meu irmão. Quanto mais você abrir o coração para Jesus, mais Ele vai estar ocupando o espaço da sua vida, mais Ele estará reinando na sua vida, mais você estará vivendo uma vida vitoriosa para a glória dEle, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E agora, o que resta? Agora nós estamos aguardando a vinda dEle. Ele disse: vereis, olha o que ele diz aí no finalzinho: o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus. Vindo com as nuvens dos céus. Jesus vai voltar a segunda vez. Só que quando Ele voltar agora, Ele virá em poder e em glória. Ele não virá mais como o desprezado. Não, mas Ele virá como o respeitado juiz de toda a terra. Porque toda a autoridade foi dada a Ele, no céu, na terra e debaixo da terra. A segunda vinda de Jesus vai ser um evento glorioso. E queridos, nós vamos estar lá, amém ou não amém? Levante a sua mão e fale: eu vou estar lá. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, eu desejo que essa palavra esteja aí realmente desafiando você. É possível enfrentarmos dificuldades, seja com o filho, seja na família, seja nos negócios, seja qualquer dificuldade que for, sem que a gente tenha que desesperar, sem que a gente tenha que ficar doente. Muitas pessoas ficam doentes na hora das dificuldades, das pressões da vida, né? Sem que a gente tenha que desistir da vida, desistir da família, fugir, sumir. Tem gente que realmente faz coisas absurdas na hora das suas dificuldades. Mas Jesus disse: no mundo tereis tribulações, tereis dificuldades, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos aprender com o nosso mestre, vamos aprender com o nosso Senhor,
com o nosso Deus, com aquele que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis? Eu te convido para isso, que essa palavra realmente você permita que ela faça uma diferença na sua vida e mude o seu comportamento, né? Para que você possa crescer. Venha para a igreja, venha aprender mais. Deus tem muito mais para nós, né? Então esse é o meu desafio para você, e agora eu chamo você para um momento muito especial, que é o nosso momento da oração. Vamos colocar diante de Deus as nossas vidas e as nossas dificuldades? Eu te convido para o nosso momento de oração. Meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro agora com todos aqueles que participaram comigo do programa de hoje. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um. Tu sabes as dificuldades, tu sabes as lutas, as pressões que cada filho teu tem enfrentado. Deus, eu te peço força e graça. Ajuda aquele que está enfermo, Senhor. Eu oro, meu Deus, que ele seja fortalecido e receba saúde. Aquele que está desempregado, meu Deus, que ele seja animado nessa hora e que ele enfrente o seu problema, meu Deus, confiante no Senhor, que ele busque a ajuda do Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada vida, cada família nas suas necessidades, e nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, receba o poder de Deus aí na sua vida. Você de Uberlândia é o meu convidado. Quero terminar o nosso programa de hoje convidando você para estar conosco nos nossos cultos. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos tremendas, maravilhosas para você e para a sua família. Nossas portas estão abertas para você em qualquer um dos nossos cultos. Você será muito bem-vindo. Eu convido você, eu enfatizo isso, venha para os nossos cultos. Deus tem algo tremendo para você e para a sua família. E agora eu me despeço, desejando aí que todas as bênçãos do Senhor sejam sobre você e sua casa. Se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo programa ou aqui na igreja, se você vier nos visitar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.